Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião, tendo como primeiro ponto receber os dirigentes da Associação Nacional da Indústria pelo Frio e Comércio de Produtos Alimentares, a quem agradecemos a presença, é sempre um gosto. Faz parte do nosso poder de ver, estar em contacto com quem representamos e, portanto, em nome da Comissão, fica um agradecimento e já antecipadamente a disponibilidade para novas conversas. O assunto que vai estar aqui em cima da mesa tem a ver com a taxa do IVA nos produtos alimentares. Se a mesa bem interpretou, esse é o cerne da matéria para a audiência. Posto isto, então, quanto à grelha de tempos, isto funciona da seguinte maneira. A associação tem 10 a 15 minutos. Não gastamos tempo. Pronto. A mesa também agradece essa parte. Depois... É para tempo para resolver o assunto. Exatamente. Depois, os grupos parlamentares, cada um tem o seu tempo. Seguidamente, podem responder. Okay. Tem um novo período de 10 a 15 minutos. Okay. E depois... Cada senhor deputado pode inscrever-se individualmente por 2 minutos. Se isso vier a acontecer, depois tem um novo tempo que é multiplicado pelo número de deputados que intervieram. Não sei se foi claro. Pronto, então tem a palavra. Para já, obrigado a todos. Eu trouxe algumas folhas que fazia questão que as pusessem, eu não trouxe para todos, não sabia quanto eram, mas era melhor terem, que é para conseguirmos aqui num pequeno mapa percebermos a variabilidade dos IVAs em Portugal, na alimentação. Portanto, não, começo bem porque começo por dizer a verdade, depois logo já vemos depois o resto. Portanto, nós fizemos uma avaliação do IVA através da Deloitte, um estudo de impacto do IVA, mas antes disso, portanto, depois já poderemos facilitar-lhes esse estudo feito pela Deloitte. Como podem verificar aí no mapa, temos o IVA a 23% no cabaz alimentar, que é 3 vezes superior ao valor médio do IVA para iguais produtos nos países europeus em análise. Isto só por si fala do problema que temos. Portanto, não, por isso é que eu lhe digo que isto não é necessário 15 minutos para lhe expor a situação. Essa situação é uma situação que podem verificar, o mapa é conclusivo, o que tem à vossa frente, e esta é a realidade. Não faz absolutamente sentido nenhum que os portugueses continuem a pagar a taxa de IVA a mais alta da Europa na alimentação. Não faz sentido, e muito menos faz sentido nos dias de hoje. Tem casos de exemplos, que foram os exemplos mais pertinentes que nos pareceu. Eu tenho também a vice-presidência da CIP para a área do mar, e é por isso que esse mapa está apresentado, foi um mapa que eu tive a oportunidade de apresentar ao António Saraiva, que é um impacto gravoso e requer ponderação. Mas como há dias ouvi o Sr. Primeiro-Ministro dizer que a IVA na alimentação não devia baixar porque ia aumentar as margens das grandes superfícies, eu começo a ponderar se realmente há aqui alguma coisa que me esteja a escapar de insensato nestas palavras. Portanto, esta é a realidade. Nós, para levarmos este assunto mais a sério, contratámos a Deloitte para fazer um estudo do IVA na alimentação em Portugal. E se nós passássemos o IVA todo da alimentação, salvaguardando casos pontuais, como são as bebidas alcoólicas, que é comum em quase todos os países terem a taxa alta, nós teríamos um impacto, se passássemos todos os IVAs das taxas intermédias de 23% para 6%, teríamos um impacto só de 100 milhões de euros. O que, para as dificuldades que os portugueses hoje têm, eram muito bem-vindas. Portanto, esta é a problemática. Portanto, eu não tenho muito mais para dizer sobre isso. Casos de exemplos, eu tenho nesse mapa, porque esse mapa fala por si, mas temos casos daqueles todos que nós temos conhecimento, que consumimos em casa todos os dias e que pagam taxas máximas. Repare, por exemplo, nesta barbaridade. Um pastel de bacalhau, se for vendido em fresco, paga 6%. Se for congelado, paga 23%. Portanto, vejam uma barbaridade. Todos os produtos que sejam transformados em Portugal passam para a taxa máxima de IVA. O IVA na taxa máxima só deve ser aplicada a produtos de luxo
E nunca há produtos alimentares que não é um luxo, e muito menos em pizzas, ou pastéis de bacalhau, ou panificação congelada, ou os bolos, não fazem sentido. Temos ainda a maior barbaridade, que é, quando vamos a um restaurante, a taxa do IVA, como os senhores sabem, que na altura que o nosso Primeiro-Ministro ganhou as eleições, foi um dos cartazes que apresentou, foi a descida da taxa de IVA da restauração de 23 para 13. O que quer dizer que as pessoas que têm capacidade de ir aos restaurantes pagam a taxa de 13%. Aqueles que vivem com maiores dificuldades para o mesmo bem pagam a taxa de 23%. Esta é a situação que nós temos hoje em Portugal. Depois, quando as comparações que vêm nos Estados que nós aí escolhemos, falam, Espanha tem 10%, onde nós temos 23%, para não falar na Alemanha que tem 7%, a França tem 5,5%. Portanto, é esta assimetria que eu não consigo compreender, porque é que tantas vezes as associações a que estou ligado têm vindo a debater este assunto e que não se consegue passar isto para a legislação, que é repor isto a nível sensato. A alimentação, na minha opinião, deve ter a taxa de 6%, salvo raras exceções que possa ter outra taxa. Salvo raras exceções, porque não é um bem de luxo. Portanto, esta é a partilha da informação que vos queria dar e não tenho muito mais para vos dizer, porque só por si, e sobretudo o mapa que partilho convosco, fala por ele próprio. Muito obrigado. Deixe-me só acrescentar só mais uma questão. Peço desculpa. Não. O espírito da lei, de qualquer imposto que existe, tem a ver, e no caso concreto do Código do IVA, tem a ver com aquilo que, em termos reais, está passível de ter taxas reduzidas, ou seja, a aplicação da taxa de 6%. O que, neste caso, se aplica em concreto. Ora, um bem alimentar é um bem de primeira necessidade, seja ele qual for, é um bem de primeira necessidade. E como bem de primeira necessidade, seja ele industrializado, fresco, congelado, refrigerado, seja em que estado estiver, deve ter sempre presidido aquilo que foi o espírito da lei, ao ser feito a possibilidade de haver taxas reduzidas no Código do IVA. E, portanto, logo por aí é um contrassenso que haja produtos alimentares que beneficiam da taxa de 6% e outros não. O Sr. Manuel Tarré referiu o caso, uma refeição ultracongelada consumida ou adquirida num supermercado paga uma taxa de 23%. A mesma refeição, se for entregue a um restaurante e que com a mesma refeição, com o mesmo produto, o sirva a um consumidor final, paga 13%. Ora, isto é completamente inconcebível. Não faz qualquer tipo de sentido. Mais, quando eu depois quando comparamos as taxas que são aplicadas para os mesmos produtos, o mesmo produto, comercializado por uma empresa que produz em Portugal, que exporta para a União Europeia, ou pelo menos transaciona no mercado europeu, o mesmo produto em Portugal paga 23%, em França paga 5,5%, na Holanda paga 0% em alguns casos, ou 5%, e portanto isto não faz sentido nenhum. Ou seja, o meu produto é o produto produzido em Portugal, comercializado em França, pode ser adquirido, se a margem hoje ainda suporta o custo de transporte, e é comercializado em qualquer do espaço europeu mais barato que qualquer consumido em Portugal. Isto não faz sentido nenhum. Mas quando todos nós sabemos que o nível médio de salarial em Portugal é metade daquilo que é praticado na Europa. Portanto, não percebemos claramente o porquê disto se manter há tantos anos. O caso que dizia, há pouco falávamos aqui à entrada das marisqueiras, que é bom que partilhe este exemplo. Este exemplo é um restaurante, seja ele qual for. Atenção, não estou aqui a fazer a apologia anti-restaurante, antes pelo contrário. Portanto, é um setor económico que necessita realmente também de apoio e precisou durante o período da pandemia. Agora, um restaurante que pratica a taxa da prestação de serviços de 13% e que adquira maioritariamente produtos de 23%, eu não sei qual é a contribuição líquida no final em termos de IVA. Portanto, continuo a não haver um senso comum, ou seja, adquire a 23%, faz a dedução do IVA fiscalmente e corretamente, e depois é aplicada uma taxa sobre a prestação de serviços de 13%.
Portanto, não se consegue entender. Não se consegue entender. Nós temos andado com este assunto há alguns anos. Tem apresentado este assunto a diversos secretários de Estado. É um assunto que tem sempre a proposta de nós temos que resolver o assunto. De facto, temos que resolver, como eu ouvi também de alguém com muito bom senso da parte do Governo, que me disse, até mesmo para nós é difícil de saber onde é que se encaixam os produtos às vezes. Em que taxa é que é? Disse, com certeza, é bom senso. Se estivéssemos a falar de uma coisa que fosse muito dinheiro no impacto, mas não é, e é da mais legítima sensatez, num período tão difícil que estamos a atravessar, que a parte do IVA fosse revista na alimentação. Mais uma vez vos digo, não faz sentido ter IVA de 23% em alimentos básicos do nosso dia-a-dia, que é uma compra continuada. Eu entendo que o indivíduo compra um casaco e o casaco tenha que pagar 23%, enquanto com os sapatos, sim senhor, o automóvel, o relógio, etc. Estes bens são de uso permanente. A comida não. Todos os dias estamos a comer. Não faz sentido ter alguma vez um tratamento de 23%. Nunca deveria ter tido, salvo raras exceções, em casos que apontam nesse estudo, como vê, que as bebidas alcoólicas estão pontuadas em todos os países na taxa máxima do IVA. Ok, mas mais não. Não podemos ter pastéis de bacalhau congelados a 23%. E não podemos ter o mesmo pastel no restaurante a 13% e na alimentação daqueles que não podem ir ao restaurante paguem o IVA de 23%. Portanto, esta é a realidade. Peço sinceramente que os senhores, em todas as vertentes que nos possam ajudar, que sintam que este é um assunto comum para todos os portugueses. Infelizmente, toca mais nos bolsos daqueles mais necessitados e que deveria ter, num prazo razoável, porque já deveria ter acontecido esse prazo, deveria ter a sua revisão. Agora só para fazer um enquadramento, peço desculpa de novo, para fazer um enquadramento do ponto de vista legislativo, existe uma diretiva da União Europeia, já de 1972, em 17 de maio, teve como principal, quando da introdução do IVA, a principal preocupação do ponto de vista fiscal, a proteção fiscal a consumos essenciais, por constituírem ainda uma parte importante das despesas das famílias. Isto é o que está na diretiva. Portanto, e que não houve qualquer alteração a este princípio. Portanto, quando o legislador serviu para estabelecer o que é que teria taxas reduzidas, omitiu ou esqueceu-se ou deixou de fora realmente um bem essencial, porque qualquer produto alimentar é hoje um bem essencial, seja ele qual for. Obrigado. Muito obrigado. E para efeitos da composição da ata, convém que nos identifiquemos. E relativamente à primeira intervenção está identificado, relativamente à segunda há aqui uma dúvida, Jorge com 50% de probabilidades de ser o senhor consultor jurídico ou o senhor diretor. Não, mas é meu colega de ação. Então não é uma coisa nem outra. De acordo com a indicação que tínhamos, eram as hipóteses. Muito obrigado. Já agora aproveito para informar que na sala ao lado, está reunida a Comissão de Orçamento e Finanças. Se meterem um papelzinho por baixo da porta, é capaz de não ser desinteressante. Muito obrigado. E tem agora a palavra ao PSD, o Sr. Deputado João Moura, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava a digníssima delegação que hoje nos visita da Associação Nacional de Indústria do Frio e Comércio de Produtos Alimentares e começo por agradecer a vossa disponibilidade de nos vir trazer um problema à Assembleia da República no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar. Queria, antes de tecer algum comentário sobre aquilo que nos trazem, ainda por cima, um momento oportuno em que o fazem, atendendo à realidade que o país neste momento atravessa e há algum ruído em termos de opinião pública daquilo que se está a passar com os produtos alimentares. Sabemos que hoje os produtos alimentares estão com um incremento de preço muito significativo. Estamos a falar de bens essenciais
E a primeira nota que é importante registar aqui é que este aumento de preços que se estão a verificar no consumidor não se refletem no produtor. Isto é, o produtor viu aumentados um conjunto de fatores de produção, combustíveis, energia, etc., que lhe estão associados, e a este incremento de preço que está no consumidor final, portanto, não está devidamente consagrado em termos de receitas para o produtor. É importante esta clarificação. A segunda clarificação tem a ver com o seguinte: neste cenário atual em que estamos, com um aumento de inflação muito significativo, se há alguém que aumentou as suas receitas, esse alguém é o Estado. O Estado viu incrementado fortemente, e o Sr. Ministro das Finanças há pouco tempo assumiu na Assembleia da República que o superávit que havia no Ministério das Finanças se devia significativamente ao aumento dos impostos que os portugueses hoje são obrigados a pagar, principalmente nos bens alimentares. Segunda nota que é importante que fique registada. A terceira nota que é importante dar aqui tem a ver com a questão do IVA dos produtos alimentares e nos produtos transformados. O PSD, e eu devo assumi-lo aqui frontalmente, penso que é a primeira vez que o PSD vai assumi-lo publicamente, ponderou seriamente em discussão do último Orçamento de Estado apresentar uma proposta de redução de IVA dos produtos alimentares, principalmente dos bens essenciais. Exemplo daquilo que Espanha está a fazer. E não o fizemos não que sentíssemos uma convicção da justiça que estaria adstrita a esta medida, mas não o fizemos porque consideramos que o Estado não garantia que esta redução de IVA se viesse a traduzir no consumidor final. Isto é, reduzindo o preço do IVA nos alimentos no produtor, ela depois, e temos vários exemplos que aconteceram na história muito recente, os comercializadores não o fizeram refletir na medida daquilo que tinha sido a baixa na origem. Haveria necessidade aqui de um agente regulador que intervisse no sentido de que esse abaixamento de IVA tivesse, de facto, um efeito naquilo que se pretendia, que era o consumidor final. E, portanto, aquilo que me apraz dizer-vos é que ficámos muito sensíveis às vossas pretensões e que, da parte do Partido Social Democrata, tendo a noção não só da realidade atual, que mais do que nunca justificaria uma ação, um conjunto de medidas, aquilo que vos quero dizer é que da parte do Partido Social Democrata, mais do que uma pergunta que vos possa fazer aqui, porque foram extraordinariamente claros naquilo que foi a mensagem que nos trouxeram, aquilo com a mesma forma clara e transparente e objetiva, o que vos quero dizer é que, sensíveis àquilo que nos disseram, compreensíveis àquilo que nos transmitiram, o PSD vai de facto concretizar algumas medidas no sentido daquilo que são as vossas pretensões. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Agora tem a palavra pelo Partido Socialista a Sra. Deputada Berta Nunes, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, doutor, o Sr. Presidente da direção da ALIF, Manuel Tarré, e o Sr. Diretor da ALIF, Jorge Rato, muito obrigada por estarem cá hoje. E realmente aquilo que vêm trazer merece reflexão, sem dúvida nenhuma. Mas há aqui algumas questões, e o próprio Governo já disse que todas estas medidas mesmo de redução de impostos, nomeadamente do IVA, poderão estar em cima da mesa. Não estiveram até ao momento, de facto, e há aqui duas questões que eu também queria chamar a atenção. Por um lado, temos aqui ao lado a Espanha, que fez uma redução do IVA praticamente a zero, foi a zero, e tenho aqui uma notícia de janeiro deste ano que refere que não houve diminuição, ou seja, rapidamente, na primeira quinzena de janeiro, os preços do cabaz alimentar aumentaram, houve mesmo alguns alimentos que aumentaram cerca de 60%,
Ou seja, estes esforços de tentar reduzir o preço do cabaz alimentar, que são importantes e neste momento ainda mais importantes, principalmente para as famílias com menos rendimentos, a questão da redução do IVA não parece ser, com este objetivo, a solução, com este objetivo de tentar tornar o cabaz alimentar mais acessível. Por isso, dizer que os consumidores poupariam alguns milhões pode não estar correto se de facto depois no final verificarmos que esta descida do IVA é apropriada por exemplo, pelos distribuidores ou por outros agentes na cadeia do produto. Esta questão penso que não se pode colocar dessa maneira. Por outro lado, temos aqui, na informação que nos trouxeram, algumas questões que são importantes. Por um lado, tudo que é frutas, legumes frescos, pão branco, farinhas, arroz, outros cereais, leite, queijo, manteiga e iogurtes, carne e preparados de carne, pescado fresco em conserva, azeite, estes são produtos que têm 6%. E quais são os produtos que não têm os 6%? São os produtos mais processados. Alguns mais processados do que outros. Se nós falarmos, por exemplo, do pão pré-cozido congelado, não parece haver aqui grande processamento e por isso aqui nem vejo assim uma grande diferença, mas, por exemplo, se falarmos em produtos carnes processados ou se falarmos em produtos elaborados com pescado, que têm açúcar, que têm gorduras, que têm sal, do ponto de vista... É aqui uma questão que é importante, e eu queria também levantar esta questão, e não sei se serão sensíveis a esta questão. É que, na verdade, do ponto de vista da saúde pública, o que é importante é mesmo tornar mais acessíveis alimentos menos processados. Porque, do ponto de vista dos alimentos processados, que sabemos que não são bons para a saúde, há até alguma tendência, alguma recomendação, mesmo da União Europeia, de que sejam taxados. Aliás, temos aqui o vinho, que tem uma taxa alta e que até a União Europeia agora quer pôr a dizer que pode provocar doenças, não é? Também não iremos tão longe, mas temos que ter em atenção esta questão. Ou seja, porque alguém é pobre, não se lhe pode oferecer mais barato produtos que são menos bons para a saúde. E por isso esta é uma questão que se coloca aqui, quando temos produtos processados, produtos com açúcar, produtos com sal em excesso, produtos com gorduras, temos que ponderar se esses produtos, alguns mais do que outros, é evidente, teria que se analisar, e isso teria que ser feito, se esses produtos merecem, de facto, ser mais baratos e estar mais acessíveis ao consumidor, ou então deveríamos privilegiar, de facto, aqueles que são melhores para a saúde, porque a saúde pública é um bem importante. É importante não passar fome, é importante não comer demais, mas também é importante comer bem. Portanto, essa é uma questão... Desculpe lá, isso aí é um à parte, completamente à parte. À parte. Enfim, continuando. Por isso, embora... Sr. Deputado, Sr. Presidente, aliás, Sr. Presidente... Vamos retomar temos a marcha normal. Temos pena. Tranquilamente. Está nervoso o Sr. Deputado, temos pena, não é, Sr. Presidente? Tem a palavra, Sr. Deputado. Mas seria bom que me deixasse continuar a falar. Pronto, então, independentemente de nós todos desejarmos baixar os impostos, é evidente que sim, é importante também vermos, do meu ponto de vista, estas duas questões que eu estou aqui a levantar. Pronto, e penso que fui clara e não vale a pena... Exato, essa é outra questão que me parece importante. Nós também temos... Vão ter um momento próprio para o efeito. Nós também temos que nos comparar com os outros países europeus e sim, aí também temos que dar atenção a essa questão. Aí parece-me bastante relevante, sem dúvida. E por isso acompanhamos e parece-nos que é importante olhar para essa questão. Agora, em relação àquilo que o governo... Só um comentário, por isso, não estamos insensíveis de maneira nenhuma às questões que coloca. Temos dúvidas que baixar o IVA tenha um efeito muito importante na descida do preço
do consumidor. Aliás, de tal maneira que a DECO, que faz aqui várias recomendações em relação para os consumidores, em relação e para o Governo, o que é que deve ser feito para, neste contexto, evitar, fazer com que os consumidores façam as melhores escolhas. Por exemplo, em relação à questão dos alimentos, enquanto que, em relação à questão da energia, eles falam claramente na descida do IVA, por exemplo, redução do IVA para 6% e tal. Em relação aos alimentos, consideram mais importante a constituição de um observatório dos preços, que foi referido pelo Sr. Deputado do PSD, que de facto também fiscalize se há na cadeia do produto alguém que está a especular. É evidente que sabemos que é difícil definir o que é especulação, mas também sabemos que há lucros muito maiores num contexto de inflação dessas empresas de distribuição, que isso é um facto, de tal maneira que foi definido o tal windfall tax, a tal a taxação extraordinária de lucros excessivos. Por isso, e a própria DECO não faz aqui essa recomendação. Por outro lado... Esqueci-me de avisar no início, o tempo era de 7 minutos. Já vai 7 minutos. Pronto, exatamente. Por outro lado, só queria, para terminar, referir que, sem deixarmos de estar completamente sensíveis e abertos a todas as questões, em particular as questões da comparação com os outros países europeus, também não podemos tratar todos os alimentos da mesma forma, temos que ver aqueles que são de facto bons para a saúde e os que não são. E isso é importante do ponto de vista da saúde pública e também perceber que o Governo, embora já tenha dito, e só para terminar, que está sensível a analisar todas essas questões, já foi dito, o facto de ter havido um aumento da arrecadação de impostos com a inflação também permitiu ao Governo, essa foi uma opção política, apoiar as famílias mais necessitadas com apoios extraordinários. Ou seja, porque o IVA é um imposto transversal, tanto paga o IVA o rico como o pobre, e aqui o que se fez foi apoiar as pessoas mais carenciadas neste contexto. E por isso é uma opção política, e isto em nada diminui tudo o que aqui foi dito e também a nossa sensibilidade para estas questões. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente, eu Srs. vou passar deputados. a avisar no início, são 6 minutos, com a aquela devida, tolerância habitual. espero que aplique ao meu grupo parlamentar a mesma tolerância que aplicou ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero saudar muito vivamente os senhores representantes da ALIV que estão aqui hoje e que nos vêm trazer uma questão muito premente e que está na ordem do dia, que é de facto o preço dos alimentos. E o que nós ouvimos aqui, bem, em primeiro lugar é o que não ouvimos, porque quero também sublinhar a ausência do grupo parlamentar do PCP, do Bloco de Esquerda, dos deputados únicos, da Iniciativa Liberal, portanto vê-se bem quem é que dá importância ao tema em questão, muito mais quando até na última audição aqui nesta Comissão o Bloco de Esquerda disse que o deputado do Partido Chega tinha perdido o pio e afinal quem nunca cá está é o próprio deputado do Bloco de Esquerda. Mas relativamente a este assunto, de facto a ALIF e as forças vivas em Portugal há muito tempo que já vem impedindo a baixa do IVA dos alimentos. Eu quero recuperar aqui, por exemplo, uma notícia de março de 2020. Governo deve baixar o IVA de todos os alimentos para 6% e 13%. Defende a Associação da Indústria Alimentar pelo Frio. Março de 2020. A indústria alimentar pretende o fim de 3 taxas de IVA para os mesmos alimentos. Setembro de 2022, indústria dos congelados pede redução do IVA para 6%. Outubro de 2022, industriais do setor alimentar reclamam descida de taxa do IVA dos produtos do cabaz alimentar básico. N e N vezes, N e N comunicados. O senhor disse no princípio que não percebia porque é que o Governo não aceitava estes pedidos. É muito fácil, eu vou-lhe responder. Porque só o ano passado, até de novembro do ano passado, o Estado já tinha arrecadado mais de 6 mil milhões de euros em taxas de IVA, em sobretaxa, como foi admitido aqui neste próprio Parlamento pelo Sr. Ministro das Finanças, e esteve em toda a comunicação social. Portanto, o Governo é o primeiro a ganhar com a inflação. E assim vai continuar. Portanto, não é preciso vir aqui o
Partido Socialista, dizer que quer taxar os alimentos menos saudáveis, senhora deputada, mas como é que tem a veleidade de vir aqui dizer uma coisa dessas? Quando, por exemplo, outros produtos lácteos em Portugal têm o IVA de 23%, no Reino Unido tem 5%, em França 5%, na Alemanha 7%, na Bélgica 6%, e em Portugal os portugueses têm que pagar 23%, uma taxa de IVA de luxo para outros produtos lácteos, e é a mesma coisa nas bolachas, a mesma coisa no pão pré-cozido congelado, a mesma coisa nas frutas e legumes em conserva, produtos elaborados de pescado, açúcar, gorduras e óleos. Acha que o açúcar e as gorduras e óleos são produtos de luxo, senhora deputada, que devem ser taxados a 23%? Tenha dó, senhora deputada, por amor de Deus. Margarinas, aperitivos e snacks, portanto, isto é absolutamente inadmissível. E é por ser exatamente inadmissível é que o Chega já apresentou em devido lugar e em devido tempo propostas de alteração. Eu vou pedir à senhora assessora da Comissão que distribuiu o documento que nós preparámos, onde estão muito bem listadas todas as propostas que nós já fizemos. Olha, para vosso conhecimento, fizemos 6 propostas em sede de Orçamento de Estado de 2023, nem sequer vou a outros Orçamentos de Estado mais para trás. Fiquemos só pelo Orçamento de Estado de 2023. Primeira medida, isenção de IVA para os bens alimentares essenciais. Foi o aditamento 160... o aditamento, portanto... A norma 167, o aditamento foi a alteração 76C. E aqui o Partido Social Democrata, sabe como é que votou? Votou contra ao lado do Partido Socialista. Portanto, votaram contra esta medida. O que nós queríamos era isentar do IVA cereais, carnes de espécie bovina, suína, aves, peixe fresco ou refrigerado, leite, ovos, azeite, frutas frescas, legumes e hortícolas. E sabe como é que votou o Partido Socialista? Contra. E o Partido Social Democrata também votou contra ao lado do Partido Socialista. A medida 773, alteração 773C, previa que as refeições prontas a consumir, nos regimes de pronto a comer e levar ou entregas ao domicílio, também baixasse. PS, Bloco de Esquerda, PAN e IL votaram contra. O PSD absteve-se. Medida para baixar as carnes de caça. A carne de caça é uma carne natural, com baixo teor de gordura. É uma carne super saudável, senhora deputada Berta Nunes. Aconselho a comer carne de caça. Como é que votou o Partido Socialista? Votou contra. Como é que votou o PSD? Absteve-se. Medida 835 para baixar... medida 835 para baixar a alteração de taxa de IVA para 21%, medida 49. PS votou contra, PSD absteve-se. Medida 75, alteração da taxa de IVA para 11%. Como é que votou o PS? Votou contra, PSD absteve-se. Medida 115, aditamento à alteração da taxa do IVA para 4% mínimo, medida 115. PS votou contra, PSD absteve-se. Portanto, isto foi só em sede de Orçamento de Estado. Mais recentemente, fora do Orçamento de Estado, nós apresentámos o projeto de lei 436/15, cujo título versava isenta de IVA os bens alimentares essenciais. É um projeto de lei que tem várias páginas e motivos de exposição e onde, basicamente, nós queríamos também retirar o IVA, tal como foi feito em Espanha, como o senhor referiu muito bem, e isentar o IVA da alimentação. O PS votou contra, o PSD absteve-se. E a senhora deputada vem dizer que, mas isso não funciona, vamos criar um observatório. Eu fiquei pasmado este fim de semana quando eu vi a senhora Ministra da Agricultura, vir dizer que ia criar um observatório. Então, mas afinal a autoridade tributária serve exatamente mesmo para quê? A autoridade da concorrência serve para quê? A ASAI serve para quê? Nós temos organismos do Estado que, se trabalhassem bem, estavam em cima do acontecimento, estavam em cima das taxas, da concertação de preços, das margens de lucro e da devida baixa. Se retirarmos a taxa do IVA, obviamente que os preços teriam que baixar. É para isso que o Estado tem a ASAI, é para isso que o Estado tem a Autoridade da Concorrência, é para isso que o Estado tem a Autoridade Tributária. Ou querem passar um atestado de incompetência a todas essas autoridades do Estado? É isso que quer fazer. São 3 autoridades: a Autoridade da Concorrência, a Autoridade da ASAI e a Autoridade Tributária. São todos incompetentes. Vem a senhora Ministra da Alimentação, da Agricultura e da Alimentação, dizer que vamos criar um observatório. Eu fiquei pasmo. Não, desculpe, Sr. Presidente, eu vou terminar dizendo, portanto, que, de facto, é com muita dificuldade que eu deixo aqui alguma questão a quem nos traz hoje esta questão, porque, de facto, isto está aos olhos de todos. Só uma tibieza política do PSD e o tapar o sol com a peneira do PS é que pode tentar obviar o problema e tentar ultrapassar as coisas. E, portanto, a
única pergunta que eu posso deixar é como é que encaram a situação atual, ao fim de tantos anos a pedir a baixa e a isenção da taxa do IVA para os produtos alimentares, ao fim de tantos anos a sermos desgovernados por este bloco central de interesses que só quer amealhar, arrecadar dinheiro nos cofres do Estado, nos cofres do Tesouro e fazer passar mal a população portuguesa que paga sem pagar. Como é que é possível nós chegarmos a esta situação atual e ter que vir uma associação sem fins lucrativos pedir uma audição a esta Comissão para vir chover no molhado e pedir mais uma vez aquilo que já anda a pedir há anos? É inadmissível, é revoltante e o Chega não pode compactuar com esta situação. Desculpe, mas não pode. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a Sr. palavra. Presidente, eu gostava de fazer só um ponto de ordem à mesa, no sentido de dar um esclarecimento à intervenção que acabou de ser preferida pelo Sr. Deputado do Partido Chega, que tem a ver com o seguinte: o Sr. Deputado trouxe um conjunto de iniciativas legislativas no âmbito da última discussão do Orçamento de Estado, iniciativas do seu partido. O que não é, em abono da verdade, correto dizer-se o posicionamento dos restantes partidos, nomeadamente o PSD, em algumas abstenções que estão ali. Eu queria que os convidados que estão aqui hoje saíssem daqui com a verdade completa, porque as meias-verdades às vezes são piores que as mentiras. E a verdade completa é que, em algumas das iniciativas que o Sr. Deputado alertou aqui que o PSD se absteve-se porque o PSD tinha uma iniciativa própria que considera hoje, como considerou na altura, que eram melhores iniciativas do que aquelas que o Chega estava a apresentar. No fundo, algumas delas iam no mesmo sentido. Agora, o que não é correto é chegar aqui com esse respaldo, que nós não podemos ter o contraponto de lhes esclarecer: olha, o posicionamento do PSD na proposta X foi a abstenção porque tínhamos uma iniciativa paralela com o mesmo âmbito. E, portanto, o que eu não queria era que os nossos convidados que vêm aqui hoje saíssem daqui com uma ideia errada, deturpada, propositadamente, que foi feita pelo orador anterior. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Presidente, uma interpelação à mesa. Eu gostava de que o Sr. Presidente informasse também os convidados que os votos que eu distribuí nesta tabela são os votos que foram feitos em sede de Comissão de Orçamento e Finanças na discussão do Orçamento de Estado. Portanto, não é nenhuma meia-verdade, é a votação que foi feita, é aquilo que está aqui, ipsis factus, é o que aconteceu na Comissão de Orçamento e Finanças na discussão do Orçamento de Estado de 2023. E depois gostava de que informasse também os senhores convidados que, relativamente ao nosso projeto de lei que isentava o IVA dos bens alimentares essenciais, o Partido Social Democrata não só absteve-se, como não arrastou nenhuma iniciativa e triangulizou-se no debate, fazendo um debate de forma lateral. Portanto, para o projeto de lei não existia nenhuma iniciativa legislativa arrastada para o debate. Muito obrigado. Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Deputado João Dias e dou-lhe a palavra. É um 2 em 1. Representa o Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar os nossos convidados que aqui estão, gratos por aqui estarem presentes. Já agora dizer que o Sr. Deputado João Dias é deputado do Grupo Parlamentar do PCP, que o Sr. Presidente, por acaso, não fez essa referência, mas naturalmente foi só por lapso. Dizer que, lamento, Sr. Presidente, fui informado... Peço desculpa, eu acho que disse, não disse. Se o Sr. Presidente disse, foi desatenção minha. Se não disse, também não há problema. Era de qualquer maneira... podemos ir tomar um café juntos, não há problema obstaculizante. Não há problema nenhum. Mas isto prende-se com o quê? Fui informado que, de facto, houve uma apreciação relativamente à minha ausência. Mal cheguei aqui, fui informado disso, mas isto significa tão simplesmente que há quem se preocupe, em vez de se preocupar com aquilo que é o seu trabalho parlamentar, se preocupe com o trabalho parlamentar dos outros. Isso que é, de facto, desrespeitoso para com os parlamentares, colocar em causa aquilo que é a honra e a dignidade do nosso exercício. Naturalmente, nós se não podemos estar aqui, é porque os trabalhos parlamentares e a nossa agenda nos implica ter que estabelecer prioridades. E um grupo parlamentar como o meu... Sr. Presidente, eu quero pedir-lhe, toda a vez e hora que for interrompido por o Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega, desta forma deselegante, com desrespeito por quem está a falar, que não tem nada a ver com a parte, é um desrespeito por quem está a falar, eu irei-me calar, porque esta Casa, nós estamos na Assembleia da República, e esta Casa merece-nos todo o respeito e dignidade, e que este senhor deputado, reiteradamente, falta ao respeito. Falta ao respeito a esta Casa e falta ao respeito a estes deputados, chegando inclusivamente a ter que ser reparado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que não é comportamento digno de um deputado em pleno plenário, e aqui nas comissões também não é o mesmo. E, portanto,
Eu, enquanto deputado, recuso-me a falar enquanto estiver a ser interrompido por este tipo de comentários. Faça o favor. É uma exigência que faço, Sr. Presidente. Faz favor, senhor. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhores deputados, naturalmente que a preocupação que aqui nos é trazida pela ALIF é uma preocupação que é natural, que resulta, de facto, da confrontação com que o povo português está num aumento brutal do custo de vida. E os bens essenciais, aqueles que nós precisamos para sobreviver, naturalmente, nomeadamente os bens alimentares, é uma preocupação acrescida. O que aqui está colocado e a preocupação que aqui nos é trazida e que tem sido alvo do debate nesta tarde tem a ver com a redução da taxa do IVA, algo que o PCP vê com muita preocupação. Porque entendemos que, de facto, haverá espaço para poder reduzir a taxa do IVA. Não rejeitamos essa possibilidade. No entanto, preocupa-nos o que poderá acontecer se essa baixa não for acompanhada de outras medidas. Quero dizer o quê? O risco de apropriação do valor que for reduzido é real. E, nesse sentido, importa-nos que, ao longo de toda a cadeia, e tem sido apresentado por nós ainda no último dia, no dia 12 de janeiro deste ano, apresentámos na Assembleia da República um projeto de lei que visava precisamente a criação de um regime que permitiria que não houvesse margens extraordinárias fixando os preços. Aquilo que procuramos não é dizer que não haja lucro. Efetivamente, entendemos que deve haver lugar ao lucro. Entendemos é que não deve haver lugar às margens especulativas. E o comportamento que tem acontecido desde a produção, à transformação, à distribuição e à chegada ao preço final ao consumidor, a verdade é que estamos perante um movimento especulativo e em que, ao longo da cadeia, nós percebemos que existem alguns elos que estão mais fragilizados, desde logo a produção, algumas áreas da transformação e, principalmente, o consumidor. Nesse sentido, uma taxa de redução do IVA que não seja acompanhada por uma medida de controle das margens especulativas implicará aquilo que aconteceu em Espanha, e era por isso que, quando muitas das vezes é dado o exemplo de Espanha, eu gostaria, se os senhores têm informação, que nos possam transmitir se em Espanha, perante a redução da taxa do IVA, o que é que aconteceu poucas semanas depois aos preços, se atingiram ou não os valores idênticos prévios quando tinham ainda a taxa do IVA. Esta é a nossa posição. É evidente que uma coisa é uma margem de lucro, outra coisa é o critério único e exclusivo do lucro. E é isto que nos preocupa. Por isso nós temos apresentado e continuamos a defender. Na verdade, não fomos acompanhados por os grupos parlamentares do PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega nesse regime excepcional. Entendíamos que deveria ter sido feito. Essas medidas teriam criado condições, mas essas condições precisamos de as trabalhar. Ou seja, precisamos que também sejam criadas estruturas públicas que possam acompanhar toda a cadeia. E aqui uma outra questão que tem a ver com o observatório que agora é sugerido como a solução. Já existe o sistema de informação, que é o CIMA, Sistema de Informação dos Mercados Agrícolas, que na verdade julgo que este observatório será um vestir com uma camisola nova este sistema que já existe. Se assim for, não nos acrescenta nada, porque nós precisamos de ter mais informação detalhada ao longo da cadeia, perceber como é que são formulados os preços, como é que se chega do preço do produtor até ao consumidor. Esta informação e esta transparência é fundamental. Por isso mesmo, são precisas também estruturas nos diversos ministérios
que possam acompanhar esta evolução, e nomeadamente para que se possa estudar, avaliar quais são as margens máximas que devem ser definidas para que nestes produtos não se assista ao que temos estado a assistir com valores brutais em termos do aumento dos produtos alimentares, que toda a gente evidencia, e ficou agora muito mais evidenciado e trouxe até mais alguma indignação quando a ASAI, nas suas ações inspectivas, acabou por identificar e até definir contraordenações. Significa isto que, de facto, aquilo que a população sente na pele é, de facto, mais do que uma evidência, está comprovado pela própria atuação das autoridades. Mas isto não se resolve com questões de policiamento. Isso é com questões políticas. É mesmo com questões políticas que têm que ser resolvidas. E essas decisões. Agradeço a tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado. E obrigado. Muito obrigado. Então, agora, de um novo período de entre 10 a 15 minutos para abordar os temas que entender convenientes e prestar os esclarecimentos que entenderem. Seguir-se-á, então, intervenções individualizadas dos deputados que entendam fazê-lo e depois ainda haverá uma terceira passagem pela associação. Muito obrigado. Agradeço a vossa dinâmica. Não sou político, portanto não consigo ter estas comparações e estas zangas à volta da mesma mesa, porque estou habituado a sentarmos no mesmo lado dos problemas e sairmos daqui com uma solução. Portanto, é essa a forma como nós, gestores e que estamos nas empresas, a gerimos. Não é possível haver um diálogo destes de falta de respeito em lado nenhum, porque o propósito é um, e deve ser o mesmo nesta casa, que é os portugueses sairmos daqui a ganhar, independentemente das cores políticas. Se me permitem que eu ponha as coisas de uma forma destas, porque é irrelevante. Eu, na empresa que giro, as pessoas entramos com opiniões, eu às vezes vou para uma reunião, como Presidente do Conselho de Administração, e as opiniões que são postas na mesa são mais válidas do que a minha, e são essas que vingam. Portanto, o que é importante é o que é que nós, neste caso aqui, podemos levar até aos bolsos dos portugueses da melhor forma. Não me querendo alongar muito, mas pegando em tudo aquilo que ouvi, que é notável das observações que os senhores fizeram, e que entendo que alguns um pouco mais citadas do que outras, mas há aqui uma coisa que este mapa nos deixa ver. Nós só temos o IVA ao dobro dos outros, ou o triplo dos outros, e não é justo para estes produtos. Portanto, mesmo que queiramos, no caso que referiu, valorizar os produtos mais naturais, mas não é justo que a Europa se pautue por um IVA e nós temos sempre pelo menos o dobro do IVA. Portanto, eu cheguei em determinado momento, como Presidente da Associação, a propor que, numa fase intermédia, em vez de baixarmos o IVA todo para 6%, trouxéssemos o IVA dos 23% para os 13%. Portanto, que era uma fase intermédia que me parece de muito bom senso fazê-lo. Geral, deixando os casos das bebidas alcoólicas, que é uma situação capilar em todos os países europeus. Portanto, cheguei a propor, mas no estado em que o país que vive hoje, uma baixa para o escalão mínimo, pelo menos durante algum tempo, parece-me igualmente aceitável. Sobre os preços e o impacto do preço dos produtos alimentares e a especulação que possa haver, eu não vou dizer que ela não possa haver, porque neste momento, já há muitos anos, há décadas, que acabamos com as margens fixas na comercialização ou na indústria, onde for. O mercado, e acreditem no que eu vos digo, com o tempo nivela-se. Quer dizer, se for um caso pontual, eu acredito que Espanha tenha posto o IVA a 0 e que o impacto no mês seguinte tenha sido pouco, mas ao final de 6 meses ele está lá. Porque a forma como as grandes superfícies e o mercado normal de concorrência se concorre, obriga a que os preços venham todos para baixo. Não vou dizer que seja geral, mas é uma regra. Eu sigo nos mercados em que estou ligado, é essa atuação das grandes superfícies, e quando há uma baixa, esse produto pode demorar umas semanas, pode demorar uns meses, mas nivela-se. Não há especulação como havia antigamente. Poderá haver um ou outro em faltas de produto, mas há áreas também de produção em que a produção, não na parte agrícola, mas na parte das pescas, as pescas também têm passado um momento difícil e que é provável que, face à escassez dos produtos, o produto mesmo na pesca, mesmo na sua origem, tenha subido. Portanto,
O mercado ajusta-se, é só uma questão de tempo. Portanto, os senhores, se quiserem acreditar ou ver este nosso ponto de vista, que se houver uma redução, que eu espero que todos aqui tenham esse bom senso de provocar essa redução de IVA, supostamente passando para uma taxa média dos 23 para 13, igualante com a restauração. Porque, como dizia o Rato, há aqui situações muito complicadas. Não é justo que os mais pobres pagam um IVA numa alimentação produzida, feita de 23%, e se vamos à restauração temos o IVA pago a 13%. Isto não é justo. Portanto, esta assimetria da análise seria corrigida numa baixa, tanto quanto possível rápida, da passagem dos 23 para 13. Provavelmente era um gesto simpático, apesar de eu defender que toda a alimentação deveria ter 6%, porque não é um bem de luxo. Os preços, e uma vez mais vos digo, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo e não será a ASAI ou outra entidade qualquer que vai obrigar uma grande superfície, uma mercearia ou um mini-mercado a corrigir os preços nas suas vendas. É a própria concorrência. Nós próprios também acabamos de comprar onde é mais barato. E, portanto, afunila-se naturalmente para os pontos de venda que tenham mais competição em preço, são esses que vendem. Portanto, é só uma questão de tempo e eles nivelam. Mas respondendo a algumas questões, eu vou verificar o que é que aconteceu em Espanha, porque tenho ótimas relações com a Espanha, e ver qual foi o impacto. Acredito que no início tenha havido uma situação destas, mas que também não é muito longe daquela que aconteceu quando o PS ganhou as eleições e o IVA da restauração baixou de 23 para 13. Portanto, não é muito. Com o tempo, nivelou-se. No início, não se mexeu quase. Portanto, esta é a mesma realidade, é só uma questão de tempo, mas não é justo, e esta é que mesmo peço que os senhores entendam, que com esta tabela de comparação, por muita argumentação que se possa ir buscar à volta da alimentação, nós não podemos ter taxas de 23, onde existem 4, 10 ou 5. Não é correto. Isto não é correto. Jorge, penso que queria apontar. Só para fazer um reparo àquilo que foi afirmado pela sua deputada do PS, só para lhe referir o seguinte: a indústria alimentar é provavelmente, e nos dias de hoje, a indústria mais controlada que existe em Portugal, a todos os níveis, inclusivamente do ponto de vista nutricional e do ponto de vista de segurança alimentar. Portanto, defender que os produtos transformados é um facto. Alguns deles têm teores mais altos, mas que obedecem a limites estabelecidos por lei, regulamentos comunitários, portanto, legislação comunitária. No uso do sal, no uso das gorduras, no uso dos polissaturados, da utilização dos açúcares, dos fosfatos, tudo isso. Bem, para além disso, há produtos alimentares naturais que pagam 23%. Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Hoje um camarão que é vendido a metade do preço de uma garopa, ou um terço do preço de uma garopa, paga 23%, porque é considerado um artigo de luxo, mesmo acabado de pescar. Portanto, pergunto, não é um produto natural, mas relativamente à questão das margens, que foram aqui muito faladas, como sabem, até à entrada na comunidade, Portugal tinha organismos de controle de preços, preços controlados, preços tabulados. E com as margens de comercialização, quer da parte dos armazenistas, quer da parte do retalho, com preços e margens estabelecidas. Com a entrada na comunidade, esses organismos acabaram e, portanto, deixou de ser possível na altura, e, portanto, houve essa inflexão do livre mercado e do livre estabelecimento de margens. O que não é permitido é vender abaixo do preço, que é considerado dumping. Tudo o resto, não há atualmente qualquer fixação de margem. Portanto, vamos deixar de utopias, porque essa realidade não existe. Portanto, quando se diz que se anda a controlar as margens dos hipermercados, dos agentes económicos, não se controla nada. Pode-se controlar. Agora, não vai passar daí, porque não há lei que proíba essa questão. Portanto, nem isso está previsto no crime de especulação. Portanto, não está previsto no decreto-lei que estabelece a questão
a questão da especulação e que define o que são crimes de especulação, não está definido. Portanto, isso é uma opção do Governo, é uma opção dos senhores, os senhores é que são os deputados e que fazem as leis, de qual o caminho que o país deve seguir. Mas eu vou só alertar para uma questão muito simples, que é assim, hoje estamos no mercado único onde isso não funciona. O que é que vai, ou qual é o risco que podemos correr a quando do estabelecimento de um preço fixado? É que o destino final da mercadoria, porque tem mercados mais atrativos onde vender, é para fora. Portanto, muito cuidado com medidas proteccionistas, porque às vezes não se protege o destino final, que é alimentar os portugueses. E isso é o mais importante para todos os senhores e para nós também. Por último, e só para referir que a questão de Espanha, é pertinente, e isso foi inclusivamente vinculado pela comunicação social, e é provável que assim seja, numa primeira fase, como disse o Sr. Manuel Tarré. A realidade é esta, a subida da inflação nos produtos alimentares em Espanha foi bastante menor que em Portugal. E eu não me acredito que só os hipermercados e os agentes económicos em Portugal pratiquem crimes de especulação, ou não é de especulação, é de aumentos não justificados da margem. Portanto, isso é próprio, infelizmente, do ser humano. É querer sempre ganhar mais, mesmo que não seja correto do ponto de vista moral. Agora, a realidade é que nós nunca saberemos se o efeito da subida da inflação nos produtos alimentares em Espanha e nos outros países da Europa, porque nós temos o segundo país com maior inflação nos produtos alimentares, tenha sido reflexo de não ter sofrido a baixa da taxa do IVA, quando todos os outros o fizeram. Esta é que é a realidade e, portanto, a descida estamos a falar em 17 pontos percentuais. São 17 pontos percentuais. É o que estamos a falar. E, portanto, 17% de uma taxa de inflação final num produto alimentar, se calhar está aí a diferença relativamente aos outros países da Europa. Por último, gostava de referir o seguinte, a descida da taxa do IVA em tudo o que é produtos alimentares é uma questão de justiça social. Estamos a falar de um produto que é um bem essencial, seja ele qual for, a não ser que se retire todos aqueles que comprovadamente façam mal à saúde pública. E se fazem mal à saúde pública, cabe às outras comissões, cabe aos senhores parlamentares proibir a sua comercialização. Muito obrigado. Mais uma vez apelo que, se os senhores conseguirem alguma vez nos dar uma mão a resolver isto, o povo português agradece, porque esta aqui é a grande questão. Eu não tenho dúvida, pela experiência que levo como empresário de mais de 40 anos, que os preços vão sempre, com o tempo, vão sempre ficando cada vez com as margens mais reduzidas. Se os senhores analisarem os resultados das empresas industriais e muitas vezes as comerciais, vão ver que as margens de final do ano variam entre 0% e 3% ou 4%. Não há especulação. Se nós dissermos que isto é especulação, então não é nada. Não. Portanto, não há negócios, não há margens de 20% ou 30% ou 40%. Não existe. Isso não existe. Portanto, se os senhores chegarem à maior parte, eu digo, a totalidade das empresas que comercializam em Portugal ou a indústria chegam ao valor de lucro dessas empresas e os valores andam nessa ordem. Se tiverem 3% ou 4% é uma coisa extraordinária. Pois... Portanto, são os valores, quer dizer, que nós quando colocamos os produtos no mercado são as margens, o mercado não nos permite fazer diferente. Como diz o Jorge Rato, é verdade, na exportação às vezes temos portas de oportunidade de fazer mais, mas nós estamos sediados aqui. Como? Sim, é um risco. Apelo mais uma vez que, apesar de eu defender que a alimentação em Portugal não passe, nunca deveria toda vir para 6% durante este tempo de crise e depois avaliar-se, se os senhores conseguissem trazê-la, pelo menos uma taxa, uma grande parte, ou toda ela para 13, e os bens mais dentro destes que têm 23, passar alguns para 6, era realmente uma coisa extraordinária que faziam para o povo português. Porque esta margem podem ter a certeza, este 17% ou 10% de diferença, nunca, mas nunca vai ficar no bolso da indústria, nem do comércio. É impossível. É impossível. Pode ficar durante semanas até o mercado ficar nivelado. Depois não é possível porque depois não se vende. É tão fácil. O mercado automaticamente, como os senhores, vão fazer compras nos sítios que sejam mais baratos. Portanto, é aí que fazemos as compras.
Peço desculpa, se me permitir, só para concluir mais, e dado que estamos na Comissão de Agricultura e Pescas, alertar-vos para um problema em toda e que é transversal a toda a indústria, desde o produtor até à indústria transformadora. Os aumentos da energia, fundamentalmente da energia, e os aumentos do gasóleo, obrigam a subidas de margens brutas, como é óbvio. Estamos a falar, para os senhores terem noção, de aumentos na energia de 300%. É o que estamos a falar. Quando a energia, no nosso caso e no nosso setor em concreto, na indústria de frio, em que a grande parte está exatamente baseada na energia, imaginem qual é o reflexo disto. Como os senhores devem calcular, não é possível, e garanto-vos que foi o caso, pelo menos das duas empresas que aqui estão representadas, foi impossível, por todos os motivos, porque o mercado não o permite, refletir de uma vez, ou até hoje, ao fim de 8 meses, de conseguir passar isso para o produto final. O que é que isto significa? Que a margem bruta até pode ter subido ligeiramente, mas a margem líquida reduziu-se brutalmente. Isto vai ter reflexo ao nível do IRC, que as empresas vão pagar, ao nível da capacidade que as empresas têm de pagar aumentos salariais, porque quando se aumenta o salário mínimo é normal e lógico e moral que esse aumento seja repercutido a todos os trabalhadores dentro da empresa, como é óbvio. Pronto, de uma forma maior ou menor, tendo em conta o desempenho de cada um, mas é isto que está em causa. Portanto, a subida dos combustíveis que tem na distribuição depois um reflexo brutal, mas fundamentalmente ao nível da energia é assustador. Assustador. E para que os senhores tenham noção, a maioria desses custos ainda não está refletida. Portanto, vamos esperar os próximos 2, 3 meses para depois assistir ao que se vai passar. Por último, a pesca, eu vou só para os senhores terem noção, o combustível na pesca representa 40% do custo de produção. Quando houve aumentos de 100% no combustível, estamos a falar num aumento logo traduzido no preço final, de qualquer coisa na ordem dos 20% no custo final. Portanto, quando nós falamos realmente, houve aumento, houve, mas não é possível sobreviver de outra forma. Se não houver empresas, não há salários. E portanto, por muitos bens alimentares que estejam à disposição e por muito baratos que estejam, não há pessoas com dinheiro para comprar. Muito obrigado. Obrigado. Chamo a atenção que depois ainda vão poder usar a palavra mais uma vez. Compete-me a mim este papel desagradável. Compete-me a mim este papel desagradável de estar aqui a agitar a campainha. Peço desculpa por isso. Portanto, pela ordem de inscrição, temos o Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega e depois a Sra. Deputada Berta Nunes pelo PS, o Sr. Deputado João Dias do PCP e não sei se mais algum Sr. Deputado pretende inscrever-se. Portanto, tem a palavra... Já estão esclarecidos. Tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, por favor. Este período é de 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, mais uma vez acompanhamos a sua segunda intervenção, a vossa segunda intervenção, e de facto também sublinhamos que em Portugal são de facto as famílias mais pobres que se encontram sem margem para conseguir acolher esta inflação. Esta inflação tem-se refletido, como disse muito bem, numa subida galopante dos preços, não só da energia, mas também no preço dos bens essenciais, do cabaz de compras, principalmente naqueles onde o IVA é maior. É uma matéria que afeta todos os portugueses de forma transversal, mas também de uma forma muito acutilante aqueles que têm os rendimentos mais baixos. E devemos ver que em Portugal... A Fundação José Manuel dos Santos disse que antes das prestações sociais 4,4 milhões de portugueses viviam abaixo do limiar de pobreza. E se verificarmos nestas famílias, os produtos alimentares têm um peso de cerca de quase 20% de despesa familiar. Portanto, 19,7% das despesas familiares dos mais pobres são com a alimentação.
e 11% nas famílias mais desfavorecidas, nomeadamente nos alimentos que versam aqui na vossa tabela também, por exemplo, o pão pré-cozido e congelado, o pão e cereais representam cerca de 17% da despesa em alimentação de uma grande parte da população, assumindo 5% do seu custo global. E também a carne, que também tem aqui os produtos de carne transformada, ocupam um valor de 25% no orçamento dos mais pobres e que se reflete de 19% do orçamento para os mais favorecidos. E, portanto, a baixa do IVA no entender do Chega, e foi por isso que já apresentámos, como disse há pouco, várias iniciativas legislativas, tanto em sede do Orçamento de Estado, como nesta sessão legislativa, para de facto baixar o IVA. E não podemos aceitar que seja utilizada uma falácia, um falso argumento, dizer que a baixa do IVA não vai chegar ao bolso dos portugueses, porque o mercado tem que funcionar, as instituições que regulam o mercado têm que funcionar e, portanto, o Estado tem mais é que abrir mão do confisco que está a fazer aos portugueses através da alimentação, porque nós estamos em Portugal a taxar alimentos básicos como se fossem produtos de luxo, e isso, a nosso ver, é inadmissível e, portanto, é isso que tem que acabar e gostava de, mais uma vez, ouvir a vossa opinião perentórica de como é que nós chegamos a este ponto e como é que podemos fazer ver ao Governo que, de facto, tem que baixar o IVA. Quer dizer, há uma situação que tem que ser ultrapassada, estamos a comparar muito mal com os outros países da Europa e temos que arranjar um mecanismo para fazer ver ao partido que suporta ao Governo e ao Governo que, de facto, o IVA nos produtos alimentares tem que baixar. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Berta Nunes, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. São os comentários. Consideramos que, de facto, há aqui algumas incongruências, mesmo do ponto de vista do meu argumento anterior, do nosso argumento anterior da saúde pública, como, por exemplo, até considerar o camarão um artigo de luxo já não faz sentido, poderia fazer sentido noutra época, noutra altura, agora não fará sentido. Por exemplo, vocês também referem alimentos cortados e lavados que também serão sujeitos a IVA de 23%, ou, por exemplo, o pão pré-cozido, até frutas e legumes em conservas também. Temos que ver de que tipo de conservas. Por exemplo, se conservar é só refrigerar, isso não tem impacto nenhum em termos de saúde. E por isso o que é que... nós estamos, como disse, completamente disponíveis para analisar esta questão, porque nos parece até que há aqui algumas incongruências e que deveria ser... e também as questões da própria competição com outros países. Portanto, e também consideramos que é importante... para muitas famílias que têm pouco tempo para cozinhar, terem alimentos pré-cozinhados ou pelo menos cortados, pré-lavados, que no fundo permitam cozinhar mais rapidamente. Isso também é um fator importante para muitas famílias que trabalham muitas horas ou trabalham muito longe de casa, gastam muito dinheiro, muito tempo nos transportes públicos, enfim, o que seja, até do ponto de vista também do trabalho das mulheres. Tudo isso são argumentos que eu acho que questões que devemos ter em consideração. Mas eu deixaria aqui uma sugestão. Em vez de estar a sugerir, vamos passar então tudo para 13%, provavelmente fazer aqui uma análise mais fina. Sim, mas agora falou 13%, dos processados, fazer uma análise mais fina, porque nem todos os processados são iguais. Por exemplo, alimentos cortados e lavados não é a mesma coisa que uma carne processada, com sal, com açúcar, o que é que seja. Por isso, se fosse possível, digo eu, nós estamos disponíveis para olhar para isto e fazer aqui uma análise mais fina, depois já anda só a circular na tolerância. Sim, peço desculpa, só mesmo para terminar. Analisar a questão de Espanha, de facto, é importante, é mesmo importante, porque houve aqui uma intenção de pôr a zero, e foi colocada a zero, e o argumento de que o mercado acaba por regular ao fim de X tempo, também não sei se isso é uma evidência científica ou não, e se verificou em Espanha ou não, até porque já passou bastante tempo. E era bom olharmos para os factos, porque os factos é que nos permitem ter boas decisões. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora tem a palavra pelo Partido Comunista Português, o Sr. Deputado João Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço, de facto, a visão, ou melhor, a opção que aqui nos trouxeram. Mas eu acho que era importante que também se avaliasse aqui um exemplo e até uma igualdade de tratamento que foi aqui solicitada da parte de Vossas Excelências. Tem a ver quando, em 2016, salvo erro, foi 2016, que foi reduzido o IVA da restauração. Ora, subjacente e inerente a essa decisão, a essa tomada de decisão de redução do IVA da restauração, o Governo sabia, e eu não estou aqui a defender o Governo, longe de mim querer estar aqui a defender essa medida, ainda assim acompanhamos, a defender a medida, sim, agora o Governo terá que os defenda, mas naturalmente nós acompanhamos essa medida porque tínhamos a consciência que infelizmente não iria haver uma redução ao consumidor, ou seja, quem ia à restauração, quem ia aos restaurantes, continuaria a pagar o mesmo valor, ainda assim era uma medida que vinha trazer outras condições para um setor brutalmente afetado durante o período da Troika. A verdade é que sabia-se que a redução do IVA naquela dimensão, da taxa mais elevada para a taxa intermédia, em alguns dos produtos da restauração, porque nem todos os produtos sofreram essa redução, sabia-se qual ia ser o seu fim. Sabia-se perfeitamente que iria ficar na restauração, que o consumidor final não iria ter um efeito de redução da fatura paga à mesa, quando estava a ingerir a refeição. Nesse sentido, vai ser igual relativamente ao que vai acontecer, porque ao longo da cadeia, o que nós vamos ver é que quando o consumidor for pagar, de facto, há um elo da cadeia que vai beneficiar com essa questão da redução do IVA, nomeadamente a grande distribuição. A questão que se coloca é, de facto, o povo sente um aumento brutal. Está identificado até por autoridades... Só para informar que já está Vou terminar, Sr. Presidente. Contudo, não se identifica onde é que está, de facto, o aumento que se verificou. Porque há aqui algumas condicionantes que nós percebemos que aconteceram, o aumento dos custos de fatores de produção, muitas outras situações que levaram ao aumento dos valores em termos da produção, da transformação e que diretamente ao consumidor traduziu-se em aumento do valor. Eu vou terminar com esta questão. É evidente o aumento do valor. Quando se fala em preços regulados, diz-se que em Portugal isso não existe e que em Portugal isso não funciona. Pois eu posso lhe dar exemplos que em Portugal existe regulação de preços. Em Portugal existe regulação de preços. Mas existe. E foi o que o Governo, em outubro, novembro e dezembro, pediu para os portugueses passarem para o mercado regulado de eletricidade que os protegia. Ora, se nós estamos a falar que temos aqui um exemplo, porque a regulação, nós não estamos a dizer que não existe a margem de lucro. Nós estamos a dizer que não existe a regulação defende e protege. Estou-lhe a dar aqui exemplos, portanto. Muito obrigado. De facto, é muito curto o tempo para esta... Tem a palavra o Sr. Deputado João Moura, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de aproveitar estes 2 minutos para reforçar uma ideia da vinda, e mais uma vez enaltecer a vinda da ALIF a esta sede de comissão, porque o momento é demasiado oportuno para aquilo que nos trouxeram aqui, da grande preocupação que existe, em primeiro lugar, de uma desigualdade entre agentes do setor em Portugal e noutros países da União Europeia. Em segundo lugar, atendendo àquilo que é hoje a dificuldade e o aumento de preços que se verifica atendendo à inflação. E também aquilo que se verificou foi que, em sede desta Comissão, o Partido Socialista, que tem, eu recordo, maioria parlamentar e, portanto, dependerá sempre do Partido Socialista a aprovação ou não das medidas que se vêm aqui a discussão. Da parte do Partido Social Democrata já foi totalmente claro, dizendo que é nossa vontade e disponibilidade para rever algumas deste posicionamento. Mas é importante sublinhar aqui a oportunidade da vinda
porque os preços, de facto, ao consumidor estão muito elevados. É imoral que o Estado português esteja a arrecadar, por via dos impostos, mais dinheiro, e foi assumidamente dito aqui pelo Sr. Ministro das Finanças, e corroborado já por vários senhores deputados aqui nesta sala, e, portanto, é imoral que o mesmo Governo não crie medidas, seja diminuindo o IVA, seja outras, de compensação. E, lamentavelmente, da bancada do Partido Socialista, a única preocupação depois do dia de hoje, desta audição que tivemos aqui, é se os portugueses estão a comer mais sal ou mais açúcar. É esta. Este é o resumo que se pode fazer desta audição. É saber, vamos cá ver, afinal pode haver aqui uma aberturazinha para alguns alimentos, mas deixa ver se tem sal e se tem açúcar. É lamentável que tenha sido esta a postura do Partido Socialista. Muito obrigado. Sr. Deputado, sendo assim, penso que esta conta é fácil de fazer. 4 senhores deputados vezes 2 minutos, dispõem de 8, não é? Faz favor. Aproveitar para apresentar o Sr. Presidente da Comissão, que chegou agora, e que eu tentei substituir à altura. Não é fácil, mas pronto. Está apresentado o Sr. Deputado Pedro do Carmo. Tem então 8 minutos, por favor. Bom, pegando nas palavras do Sr. João Dias, eu devo dizer que eu não percebo de política, mas de economia real, daquela onde invisto o meu próprio dinheiro e invisto, e tenho que ter retorno, e pago acima da média aos meus colaboradores, disso sei. E posso lhe dizer que a economia real daquela que o senhor fala, sem eu ter o conhecimento, como eu não lhe posso falar de política porque não tenho o seu conhecimento, não se me funciona dessa forma. Funciona que a concorrência estabiliza o mercado. Se houvesse, o senhor refere-se a empresas que têm monopólio ou estão oligopólios. Essas não contam. Contam as empresas que nós temos numas áreas que são proliferadas por muitas empresas e quem conta é quem oferece o melhor serviço, o melhor preço e vai-se nivelando. Esta é a grande realidade. E, portanto, nós não podemos fazer isso. Nem podemos sequer colocar nos portugueses ou colocar em cima dos empresários que têm todas as vicissitudes, porque é muito fácil, se os senhores quiserem se sentar no nosso lugar, é investirem do seu próprio dinheiro, verem qual é a carga fiscal que têm que ter, verem a quantidade de normas e de conceitos que nós temos que ultrapassar e depois no final do ano ainda conseguimos, alguns de nós, ter lucros, não todos. Portanto, é um desafio muito grande, muitas vezes sendo geridos por os senhores que certamente com o vosso melhor dão o vosso melhor, mas que nem sempre tomam as melhores decisões no caminho dos interesses dos portugueses e do país. Nem sempre. Portanto, eu aqui apelo à vossa consciência, eu não quero entrar em diálogo partidário, apelo a que, naquilo que eu estou habituado a fazer, quer na associação que presido só há 30 anos e na empresa que lidero, que siga o mesmo princípio, é passar-lhes a mensagem e apelar ao vosso bom senso para que escutem estas razões e podem ter a certeza que não é através de organismos que vão vigiar os preços que se consegue atingir algum patamar. É assim, através de medidas sensatas. Quanto à medida que a senhora do PS, a senhora Berta Nuno referiu, é difícil para o Estado, nomeadamente para as finanças, muitas vezes, saber se o IVA é 13, se é 23, ou sobretudo 13 ou 23. É muito difícil, porque há colegas nossos, em várias áreas, que, em caso de dúvidas, há uns que aplicam sempre 13 e espera-se que as finanças depois não caem em cima deles. Quando as empresas têm risco de imagem, aplicam o 23 just in case, porque não há forma, muitas vezes, clara, eu se pedir um entendimento às finanças, se determinada composição de produtos paga 13 ou 23, para fazer face, por exemplo, a um colega nosso que está no mercado a usar a taxa mínima, as finanças podem demorar entre 6 a 1 ano a dar-me o parecer. Portanto, porque dada a dificuldade, o que nunca será justo é que um alimento levado para casa, que é comido pelos mais necessitados, que é ingerido pelos mais necessitados, possa pagar 23% e que nós podamos ir aos restaurantes pagamos 13%. Isto é que não é justo. Portanto, numa primeira fase, tudo que esteja a 23 passar para 13, isso será o mínimo. Mas muitos produtos que refere deveriam passar logo para 6%. Esta é a nossa visão, é aquilo que nós defendemos, porque não faz sentido, independentemente de toda a argumentação que quisermos colocar em cima da mesa,
É muito difícil, nós como portugueses, e eu apelo que os senhores entendam estas minhas palavras como finais, porque é que Portugal tem 23 e a Espanha tem 10, a Itália tem 10, a Bélgica 6 e os outros países ainda têm menos. Qual é a lógica? Porque o que é que nós temos? As regras da alimentação, as preocupações, nós não somos mais exigentes do que os outros. Portanto, pelo menos nivele-se isto pelo máximo dos outros países, que seriam 10%. Portanto, pelo menos nivele-se isto. Eu não consigo entender como é que alguma vez a alimentação portuguesa pode ter chegado a uma taxa de 23%. Isto é que eu não consigo entender. Isto é que eu não consigo mesmo entender, porque temos aqui os mapas comparativos, que certamente é um bom resumo para os senhores poderem avaliar. Muito obrigado pelo vosso tempo, apelo à vossa compreensão e ajudem-nos a levar esta cruzada por diante, que é os portugueses ter o IVA que merecem. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, em nome da Comissão, agradeço. Os esclarecimentos foram bastantes e capazes e, portanto, a reflexão agora compete-nos a nós todos fazerem e o que nos move a todos é o mesmo, servir os portugueses. Eu posso lhes deixar, a Nilsson fez-nos um estudo do impacto, que eu não trouxe, eu tenho aqui, eu só trouxe uma folha, se quiserem ficar depois fotocopiá-la. Nós, de qualquer maneira, vamos depois fazer circular. Mas não tem aí, não tem aí. Tudo o que nos fizer chegar. A Nilsson fez um estudo do impacto da redução dos IVAs de 23 para 13 e para 6. Eu posso deixar o resumo. Portanto, a Associação fez questão de termos, não é nós medirmos isto mais ou menos por get feelings, é termos os números. Eu posso lhe deixar a folha e os senhores depois farão o favor de poderem avaliar. E vão ver que não tem peso nenhum os valores e os senhores fariam pelo país uma justiça enorme, que eu continuo todos os dias, quando penso nestas coisas, e como lhes digo, faço este ano, e estávamos aqui a trocar impressões, faço 30 anos de Presidente da Associação. Está na altura de me reformar. Está na altura de me retirar. Esta é uma das batalhas mais fortes que venho a ter ao longo dos últimos anos. Pela justiça. É um problema de justiça. Eu não consigo entender como é que muitos de nós têm a capacidade de ir ao restaurante e pagamos 13. Se tivesse a mesma capacidade que tem para driblar a grelha. Não, mas é esta a realidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Fantástico. Ainda está, ainda está.